Olá, tudo bem com você? Hoje eu vou te ensinar a fazer decorações com efeito do bico de confeitar, mas sem utilizar o bico. Então, se você não tem um bico de confeitar, está iniciando na confeitaria ou sumiu o bico de confeitar, esse vídeo é para você. Então, vamos aprender? O primeiro é o efeito do bico perlê. Aquele bico que a gente tem um furinho, sabe, na ponta. Então, aqui, olha, é só você pegar a tesoura e cortar reto. Se você quiser um furinho menor, que seria, né, o bico menorzinho, para você ter uma bolinha menor, que o bico ele faz aquelas bolinhas, você corta mais aqui na pontinha. Se você quiser uma bolinha maior, você corta mais para cima. Eu quero uma bolinha menorzinha, eu vou cortar aqui assim. Olha só esse pedacinho que eu cortei, ok? Ficou assim. E agora eu vou colocar o chantininho pra gente ver o trabalho com esse bico. Então eu consigo fazer trabalhos lindos com o bico perlê. Aqui eu fazia, olha, uma bolinha. Então eu pressiono, depois que eu pressionei eu só faço aqui, ó, pra ficar o formato da bolinha. Eu usei o amarelo damasco aqui, agora eu venho com rosa cereja, o mesmo bico perlê, o efeito do bico, né? Pressiono pra fazer a bolinha. Quando faz, olha, só dou uma ajeitadinha pra ficar no formato da bolinha que eu quero. E vou aqui fazendo em volta, olha. Fiz em cima primeiro, agora eu faço de um lado, faço do outro. Olha só que lindo. Aqui eu tenho uma florzinha, somente utilizando o bico perlê, na verdade sem o bico, né? Só com o saco de confeitar e com o efeito do bico perlê. E aqui eu posso dar uma ajeitadinha. O miolinho fica maior e mais bonitinho. Olha só que lindo. Aqui novamente, olha, eu faço a bolinha com o meu amarelo damasco. Fiz, eu dou uma voltinha assim, pra ficar bonitinha. Depois que eu fiz, eu venho com rosa cereja, faço uma bem em cima da minha bolinha amarela. Depois eu faço duas aqui, uma de cada lado. Mais uma florzinha feita. Um outro efeito que dá pra gente fazer são as nuvens. Tem muita decoração de bolo que a gente vê as nuvenzinhas que são lindas, né? Então aqui, ó, novamente a bolinha. Eu faço a bolinha, ajeito e vou pra próxima. Aqui, se faltar, a gente só completa e ajeita, tá vendo? Eu faço 3 em cima e 2 embaixo. E aí dá esse efeito nuvem. Se ficar essa pontinha e você não quiser, é só molhar o dedo e passar aqui, olha, com o dedo molhadinho. E aí vai e conserta. Esse azul que eu acabei de usar é o azul jeans. Agora, vou fazer a simulação desse bico que está aparecendo em algum lugar aqui da tela. O segundo bico, o segundo efeito, eu nem sei o número desse bico, mas ele dá um desenho bem legal. A gente corta essa parte aqui, parecendo com o bico perlê mesmo. Então, eu corto aqui um pedacinho, vou cortar um pouquinho maior. Depois que eu corto, eu venho aqui e corto só do lado, mais um pouquinho. Isso aqui dá um efeito lindo, vocês vão ver daqui a pouquinho. Para usar o bico aqui, essa parte que a gente cortou na beiradinha, ela fica pra cima, tá? Então, teve aquele corte reto e a parte que a gente cortou pra cima, essa parte fica pra cima. Eu vou fazer o movimento de sobe e desce, como se fosse uma minhoquinha. Olha que lindo esse efeito. Muito lindo, né, amor? Show. Chique. Show, chique. O que é isso aí? Me explica. Muito lindo. Olha só que lindo. E aí, nos meus testes, nas minhas pesquisas, eu percebi que a gente colocar uma fita adesiva no saco de confeitar, dá um efeito ainda mais bonito. Então, eu vou mostrar pra vocês como que fica. Aqui eu vou colocar a fita adesiva. Coloquei de um lado. Eita. Eu viro e reforço do lado seguinte. Então, aqui, ó, só virar. Coloquei dos dois lados. Eu corto aqui agora. Cuidado para não cortar a beiradinha do saco de confeitar.
Então aqui, ó, vou só dar uma ajeitadinha aqui. E ficou o nosso saco normal, saco de confeitar, só reforçado agora com a fita. E eu faço o mesmo processo, eu corto aqui, reto, cortei reto, eu venho aqui e corto só uma beiradinha subindo. Então aqui parte cortada pra cima e olha só. Que lindo esse efeito. Muito lindo, né, amor? Muito lindo, gente. Gente, muito lindo. Peraí que eu vou fazer melhor, que aqui tá bonitinho e tá feio. Então a parte que está cortada pra cima e eu faço movimentos de sobe e desce. Olha só que lindo esse resultado. A cor que eu estou utilizando é o mesmo rosa cereja, tá? Só que agora tá um pouquinho mais claro. Então, quando eu coloco a fita adesiva, a minha pontinha fica mais precisa. Eu achei que ficou muito lindo esse resultado. Outra forma de fazer é justamente a ponta pra cima e novamente a parte cortada. Eu vou aqui na diagonal, olha. Passo, corto, passo, corto. E me dá esse efeito aqui, olha. Olha que lindo. Isso aqui no bolo fica muito lindo. Você pode fazer assim e pode também fazer um subindo e um descendo. E olha que lindo esse outro efeito. O terceiro é o efeito do bico folha. Eu confesso que eu já fiz muito desse jeito, porque antes eu não tinha o bico folha para usar. Então eu fazia desse jeito e vocês vão ver como que é. Eu pego o saco de confeitar, dobro ao meio. Então vejo meio certinho aqui, dobrando. Eu venho na pontinha, como eu quero uma folha menor, eu venho na pontinha. Essa parte que tem emenda do saco, ela vai ficar virada pra minha... Não vou falar esquerda ou direita porque tem uns canhotos que fazem. Mas essa parte que eu dobrei é onde eu vou cortar, tá? Então a parte onde eu dobrei, eu vou cortar pra cima na diagonal. Então eu venho aqui, ó, na diagonal pra cima e corto. Depois que eu cortei, vai ficar assim, olha. Vendo? Um Vzinho aqui, que é onde a gente vai fazer o efeito do bico folha. E agora eu estou com a simulação do bico folha, que é o 352. Essa parte que a gente cortou é que fica pra cima, olha. A parte que você vê o Vzinho, né? Fica pra cima. E aí você vem fazendo as folhas, olha. Olha que folhas lindas. Fica muito lindo, né, amor? Fica muito top, perfeito. Então aqui, ó. É a pressão que vai definir o jeito da sua folha. Então se eu faço, ó. Aqui eu vou fazer e vou pressionar um pouco mais, ó. Ficou uma folha maior, tá vendo? Eu faço e dou várias pressionadinhas, olha, fica uma folha maior. Agora se eu solto rápido, fica uma folha menor. Então o jeito da pressão que vai definir como que vai ser sua folha. Eu amo esse efeito. E no início, quando eu comecei na confeitaria, eu não tinha esse bico folha. E eu fiz muito assim, desse jeitinho aqui, cortando o saco de confeitar e fazendo desse jeito. Faz uma florzinha aqui, ó. Ah, top, amor. Eu queria fazer aqui, eu tinha até esquecido. Olha aqui, ó, na florzinha. Que lindo. Fazer aqui. Ó, a florzinha nem ficou tão perfeito como eu queria. Aí. Lindo, né? Top. Então dá pra perceber que a gente consegue fazer vários trabalhos de bico sem utilizar o bico. Então se você não tem, eu te ajudei aqui nesse vídeo hoje. Deixe seu joinha se você gostou. Coloque nos comentários qual que você mais gostou, que eu vou amar ler e responder. Deixe bastante joinha pro YouTube entregar para mais pessoas. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchauzinho, Deus abençoe você. Até a próxima.